Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, escreveram na folhinha qual é o medo de vocês? Por que vocês sentem esse medo? E uma situação em que lhe deixaram com muito medo? Escreveram? Deixem lá registrado. Depois a prof quer ler de todos vocês. O que deixa vocês com medo, tá? E qualquer dia nós também podemos compartilhar na nossa webconferência, tá bom? Então deixem lá registrado bonitinho e guardem na pastinha de vocês, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ler um conto de assombração. Observe quando e onde se passa a história e a personagem que vai aparecer. Então, o título do nosso texto é Ônibus Fantasma. Acompanhem lá no livro de vocês com a prof, então. Certa vez, um homem que estava numa festa perdeu o transporte para voltar para casa e resolveu sair andando por uma estrada que não sabia onde daria. Também não tinha companhia, pois a festa tinha acabado e os dançantes haviam ido embora. Ele estava perdido, achava que sua casa devia ficar muito longe. Já fazia horas que andava pela estrada escura. Sentia um frio no corpo ao passar por árvores e troncos que pareciam gente olhando. Ouvia todo tipo de sons de bichos e pássaros. O céu não estava claro, fechado de nuvens e sem estrelas. Andava, queria voltar para a vila onde ocorreu a festa, mas não sabia o caminho certo, por isso continuou. Até parar perto de um lugar que parecia um ponto de ônibus ou descanso de animais. Era muito escuro, não dava para ver direito. De repente, vi um carro vindo na estrada. Deu a mão e gritou, mas o veículo passou e não parou. Pensando bem, ele não se lembrava de ter visto o motorista. Era um carro antigo, todo iluminado por dentro, o que era por si estranho. E ele jurava para si mesmo que aquele veículo não tinha motorista guiando. Depois de uma longa espera, enfim apareceu outro veículo na estrada. Era um ônibus, todo iluminado por dentro e em alta velocidade. Parecia estar vazio. Parou bem ao seu lado e abriu a porta de trás. O motor roncava e, além disso, uma música tocava, vinda da frente, de onde fica o motorista. Exausto, ele subiu. Quando pegou na barra de ferro do teto, ao andar lá dentro, o ônibus deu sinal de partida e ele viu que não existia motorista. Apavorou-se. Foi nesse instante que o motor do ônibus roncou mais alto em meio ao seu grito de horror. O dia vinha amanhecendo. Ele estava então no meio da estrada, com as mãos para cima, tremendo, e o ônibus tinha desaparecido. Esse texto é de Almir Mota, Ônibus Fantasma. Muito bem. Que medo, não é, gente? Então, olha só, os contos de assombração, eles sempre atraem a atenção do leitor, tanto de leitores iniciantes quanto de leitores experientes. Essas histórias, elas geralmente não apresentam as explicações sobre a origem do episódio narrado, porque a incerteza, a dúvida, o suspense relacionado à veracidade dos fatos, ou seja, o que é verdade, também promove a sensação de medo, não é mesmo? A dúvida ajuda a dar à narrativa um clima sobrenatural. O que será que aconteceu? Por que os ônibus estavam iluminados? E por que ele não viu o motorista? Será que exatamente não tinha motorista? Não sabemos. Esse é o grande mistério, né? Então, agora, vamos para a compreensão desse conto. Então, olha só a imagem. A imagem de um amanhecer
e um ônibus todo iluminado e um moço de preto aqui, sozinho, num lugar deserto, né? Então vamos conhecer mais palavras? Você conhece a palavra dançante? Vocês sabem o que significa? Ela aparece aqui no nosso texto, ó. E os dançantes haviam ido embora. O que será que significa essa palavra, gente? Ó, aquele que dança, movimenta o corpo. Quais são as palavras sinônimas de dançante? Quais será que são, gente? Ó, dançador, dançarino. Sinônimas quer dizer que elas têm a grafia diferente, ó, dançante e dançador. Mas elas são do mesmo significado, tá? Tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Então, agora vamos para nossas atividades. Vamos compreender, então. Vai explicar rapidinho para vocês e vocês irão resolver hoje essas atividades, tá? Responder de acordo com o que está se perguntando, então. Como não estamos na sala e não podemos conversar, vocês irão responder a número 1 numa folha, tá? Que é referente à interpretação e localização de informação no texto. E é mais pessoal também, tá? Então, a letra A. O que mais assustou o homem nesse conto? Vocês podem fazer a resposta numa folhinha, depois anexar no livro de vocês, tá? Letra B. Você acha que o ônibus era realmente um ônibus fantasma? Explique. Alguma vez você já deu um grito de horror? Se deu, por que foi? E na letra D, essa história dá medo? Você conhece histórias que dão medo? Quais? Escrevam aí no papel de vocês, tá? Na folha. Agora, compreensão sobre, então, o conto de assombração que nós acabamos de ler. É um gênero textual, então, com suspense, né? E o conto de assombração é uma história que narra uma história em que está presente o medo do desconhecido. Alguns elementos contribuem para criar um clima de mistério e medo. Por exemplo, o tempo. Geralmente, o tempo narrado nessas histórias se passa à noite, de madrugada, ao amanhecer, né? O cenário é um local escuro, solitário, abandonado ou assombrado, para deixar a gente realmente com medo, né? E os personagens ou um elemento misterioso. Há sempre um ser misterioso ou sobrenatural, que é algo que talvez para nós não existiria, né? Mas na história, na narrativa do conto de assombração, há sempre a presença de um elemento misterioso ou de algo que acontece e é sobrenatural, tá? Então, essas são as características do gênero textual que a gente acabou de ler, certo? Então, a questão de número 2. Em que parte do dia se passa a ação no conto? Como é possível saber? Aí vocês vão localizar e responder de acordo com o que vocês entenderam. Sublinhe no segundo parágrafo os trechos que criam o clima de mistério. No segundo parágrafo, tá, gente? Então, ó, já tá dizendo aqui para vocês onde é. Basta vocês localizar essa informação. 4. Por que o homem estava naquela situação? Como o homem se perdeu? O que o homem achou mais estranho no primeiro veículo que passou por ele? Por que o homem ficou apavorado no fim do conto? No final do conto, o que aconteceu que fez o ônibus desaparecer? Explique. E de olho na linguagem, vocês vão reler o trecho inicial do conto, que diz assim: certa vez, um homem que estava numa festa. Aí vocês irão responder. A expressão destacada dá a ideia de tempo determinado ou indeterminado. Quando ele diz certa vez, é algo que ele tem certeza de quando foi exatamente o dia ou é indeterminado, ele não sabe. Letra B. Que outra expressão pode ser usada no lugar de certa vez? E a 10. Releia. De repente viu um carro vindo na estrada, deu a mão e gritou. Nesse trecho, o que quer dizer deu a mão?
E é isso, turma. Vocês irão responder com muita atenção essas perguntas, tá? Na próxima aula nós faremos a correção, certo? Beijo para vocês e até a próxima aula.